no estúdio os nossos convidados de Ideias para Teresina, mas antes a gente vai para a nossa vinheta. Bom, já estamos aqui com a Nícia Formiga Leite, ela é arquiteta urbanista e também doutora em geografia. Quero dizer, viu, Nícia, que quando eu disse que ia fazer esse tema, várias pessoas no Facebook disseram, olha, você tem que levar um geógrafo, alguém de geografia. Ótimo, veio uma mulher. Muito obrigada por estar aqui. Também estamos com o Sandro Costa, que é pedagogo e instrutor de trânsito e especialista em trânsito. Muito obrigada pela participação e um bom dia para você. E também o diretor da Federação Piauiense de Ciclismo, o Zenardo Maia. Nós escolhemos o ciclismo como um outro modal de transporte nós não tínhamos como trazer todos, porque nesse período de pandemia foi o que mais aumentou, né? Basta a gente ver o aumento das vendas de bicicletas. Então, nós até já conversamos sobre esse assunto aqui no nosso Notícias da Boa. Bom dia a todos, muito obrigada aqui pela participação. Queria começar a pergunta, o seguinte, eu citei alguns dados aqui sobre a frota e eu li um trabalho de pós-graduação que foi feito, o estudo da cidade de Teresina, mobilidade urbana na perspectiva de sustentabilidade, que é do pesquisador Nestor de Castro Brito Júnior, uma pesquisa que foi inclusive a dissertação dele de mestrado. E ele dizia nessa dissertação, em resumo, foi até alvo de uma reportagem aqui, que é insustentável a mobilidade urbana em Teresina, com esses dados que foram apresentados, que aumentaram muito, né? Aumentaram muito, porque a frota, ela só continua aumentando. Minha pergunta básica para a gente começar, que eu noto que é uma ansiedade do teresinense, a gente realmente precisa ser dependente quase exclusivamente do ônibus enquanto transporte público, Nícia? Bom dia, Cíntia, bom dia a todos. Eu agradeço aqui a participação inicialmente. Obrigada pelo convite. Cíntia, não necessariamente a gente precisa ficar apenas no transporte coletivo, o ônibus, né, no tipo de ônibus. Nós precisamos realmente ter um transporte público de qualidade. E ele ser, como você até comentou, ele tem integração, né, a integração entre os modais, que é a integração com o metrô, a integração com a bicicleta, tem integração entre eles. Porque, na verdade, a gente percebe aqui em Teresina que nossas distâncias poderíamos fazer quase tudo de bicicleta, se tivéssemos ciclovias adequadas, bem projetadas, e distâncias maiores, que 8 quilômetros, né, que já é mais ou menos 15 minutos que a gente anda de bicicleta, poderíamos, se ele tivesse a integração com o ônibus ou com o metrô, você poderia deixar, né, a bicicleta em uma estação e pegar para fazer uma distância maior. Então, assim, na verdade, a gente precisa pensar a mobilidade de uma forma mais integral, mais holística e compreender todos os modais, dar oportunidade para que você tenha opções de uso dentro da cidade de forma sustentável, né, que é a sustentabilidade. Você precisa realmente de transporte de massa e também do ciclismo. O ciclismo é o que está sendo feito em todas as cidades, principalmente agora, nesse momento de pandemia. Muitas cidades do mundo começaram a pensar, porque assim, a mobilidade, a gente fala mobilidade urbana, mas na verdade é a mobilidade humana. Então nós temos que priorizar o pedestre, a pessoa, então, porque todos nós depois nos transformamos em pedestres. E é uma coisa que nós não temos calçadas acessíveis, então nós temos que pensar em todo o conjunto, desde a micromobilidade, que é quando a gente sai de casa, que a gente caminha, quando a gente deixa o nosso carro, quando a gente sai do ônibus, até, né, todo o trajeto que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Certo. Sandro, queria perguntar para você,
se você também concorda com o pesquisador que da forma como está, a gente tem quase uma situação insustentável, né, com essa dependência hoje, esse número excessivo de veículos nas ruas, por mais que tenhamos ganhado novas vias, mas me parece um pouco que essa dependência exclusiva desse modelo único, é como se a gente não tivesse assim um outro olhar, como se um dia acabassem os ônibus, acabaria a forma que as pessoas têm, que são pessoas de uma renda mais baixa, que não têm o seu próprio veículo, acabaria a possibilidade de ir e vir. Qual é a sua avaliação sobre a situação que temos hoje? Bom dia a todos. Bom dia. Olha, eu como educador de trânsito, eu vejo o seguinte, que a solução hoje é o transporte de massa. Agora nós precisamos ter um sistema eficiente. A gente viu em Teresina que o projeto Integra, né, que é o sistema Integra, não foi concluído totalmente. Veio essa pandemia, pois já estava andando até mais ou menos, mas aí depois da pandemia voltou quase que estaca zero. As empresas praticamente estão falidas, então tem que se fazer realmente um planejamento melhor para esse Integra aí. Porque se você coloca um ônibus, ele leva 40, 50 pessoas folgadas. Aí seria 50 veículos a menos, né, nas vias públicas. A mobilidade com certeza iria melhorar. A prefeitura também ela precisa muito construir mais pontes para que o acesso fique melhor para a população. As avenidas, nossas avenidas elas são estreitas, geralmente elas têm 2 faixas. Então seria necessário fazer o alargamento das avenidas, né, para se fazer isso aí. E contando com essas opções, essas medidas, os acidentes com certeza iriam diminuir. E é um problema muito sério que nós temos em Teresina. A frota está aumentando, basicamente 11 mil veículos por ano, e o sistema está o mesmo, quer dizer, as avenidas são as mesmas, as ruas são as mesmas, não está acompanhando, né, o sistema da prefeitura, acompanhando a evolução desse trânsito aí. Então eu vejo nesse sentido aí, que praticamente você tem que ampliar mais a questão do transporte de massa, como a professora falou, a integração com ônibus, metrô, o uso de bicicleta, né, quer dizer, favorecer mais as ciclofaixas, porque hoje nem ciclovia nós não temos mais em Teresina, mais usando ciclofaixa. E temos aí em torno de 66 quilômetros de ciclofaixa, é muito pouco, né, para uma capital de quase 1 milhão de habitantes aí. Então a prefeitura está devendo nesse sentido aí, de melhorar essa mobilidade, melhorando a infraestrutura. Entendi. Mas aí a gente voltaria a ficar dependente, assim, eu queria, antes de passar aqui para falar um pouco mais sobre o ciclismo, perguntar para você, Sandro, se você, na sua avaliação, você acha, por exemplo, que essa questão de reduzir distâncias, você falou aí das pontes. Eu tenho uma pergunta e uma dúvida para fazer. Tenho uma dúvida e uma pergunta para fazer, que é o seguinte: seria viável, por exemplo, na sua avaliação, a gente ter situações em que você indo de Teresina para Timon, por exemplo, você voltasse a utilizar os barcos como havia antigamente? Você acha que isso ia ter um impacto positivo e pelo menos ia criar outras possibilidades? Porque o que eu vejo é um pouco essa dependência mesmo, entendeu? Eu acho que isso é o que mais impacta negativamente nessa mobilidade humana, vou usar agora a expressão da professora. Sim, com certeza. O uso do barco, né, a hidrovia, apesar da distância ser muito pouco, né, só de Timon para Teresina, é mais uma opção, e é até barato, né, a gente vê que paga, parece que é R$1, R$1,50 por uma passagem de Timon para Teresina. Aí poderia desafogar um pouco o sistema dos ônibus. Realmente é mais uma opção que poderíamos ter. Tá certo. Zenardo, você viu aí que a bola está com o ciclismo, né? Por isso que, imagino, o ciclismo tem que ser visto como um modal de transporte mesmo, é muito mais do que lazer e é algo que cada vez mais vem sendo utilizado. Eu lembrei também de uma outra coisa. Essa pandemia trouxe para a gente a seguinte situação: as pessoas têm medo hoje de entrar nos ônibus, porque aglomera. Então, muita gente tirou a bicicleta e voltou a utilizar a bicicleta, principalmente porque tivemos também um período sem ônibus, né? Como é que você vê o papel do ciclismo hoje em Teresina? Bom dia. Bom dia. Bom, é super importante, né? O ciclismo hoje está presente no mundo inteiro. O uso da bicicleta, o uso sustentável do transporte está presente nas grandes capitais, espalhada pelo mundo inteiro, sem falar do ganho da saúde, né? Não sei se você sabe, mas a Organização Mundial de Saúde projeta que quase 2 milhões de pessoas morrem anualmente por conta do sedentarismo, puro e simples sedentarismo.
Então você veja só, a pandemia matou aí pelo mundo inteiro, nesse período, 1 milhão de pessoas. O sedentarismo, a falta de atividade física, mata 2 vezes mais, né? Então você pensando nesse modelo de transporte, onde se integra ônibus, transporte de barcos, por exemplo, transporte de bicicleta, é super importante. Voltando ao assunto aí, a deixa sobre os transportes hidroviários, Teresina ainda tem uma vantagem. Nós somos uma cidade mesopotâmica, a gente está circulado por 2 rios. A gente conseguiria sair da Puticabana, por exemplo, na Zona Leste, e se transportar de barco até o Mercado Velho, por exemplo, no centro da cidade, onde tem a última linha do metrô, né? É possível fazer essa integração de barco também. Por exemplo, em Nova York existe vários tipos de transportes públicos, né, que usam barcos como veículo de transporte. Mas a bicicleta realmente é muito importante. As vendas de bicicleta subiram mais de 100% nesse período, né? E você vê que as pessoas realmente estão usando muito. A Teresina, eu acho que Teresina tem uma vantagem muito grande em relação às demais cidades. Primeiro que Teresina é uma cidade que foi planejada, então as distâncias não são tão grandes. Como a professora falou, com 8 quilômetros, ou seja, 15 minutos de pedalada, você consegue ir para muitos pontos em Teresina. Muitos. Você consegue sair da Zona Leste para ir para o centro, você consegue sair da Zona Leste, por exemplo, para ir para a Zona Norte, você consegue sair do centro para ir para a Zona Sul, tudo num raio de 8 quilômetros. Agora, realmente, a sinalização é muito precária, muito precária. Então eu vejo assim, mas eu vejo com muito otimismo o uso da bicicleta, as pessoas estão usando mais ainda a bicicleta, mas 2 fatores que impedem muito que a população, de fato, use a bicicleta como prioridade, eu acredito que realmente é a falta de ciclofaixa, de sinalizações e a questão da segurança. Se você observar também nesse período de pandemia, que as pessoas tiraram a bicicleta de casa para usar nas avenidas, o índice de assalto a ciclistas subiu substancialmente, né? Assim como os pedestres são pessoas vulneráveis. Os assaltantes chegam de motocicleta, lhe aborda e lhe tira seus pertences. Então tudo isso tem que ser visto num plano diretor para o futuro de Teresina. Tá certo. Olha, o Efraim vai já fazer uma pergunta, mas como a gente falou aqui da história do transporte hidroviário, eu queria perguntar para a professora Nícia, existe um preconceito, né, sobre esse transporte. No Brasil, o Brasil fez uma escolha anos atrás, décadas atrás, e não abre mão dessa escolha. Você citou aí o caso de Nova York, né? A gente poderia citar N casos. Eu vi que, por exemplo, tem uma cidade, esqueci o país agora, que tem Uber náutico, para ajudar as pessoas no transporte. Você vai para Veneza, é o transporte utilizado. Não tem preconceito em relação a isso. A gente conseguiria vencer de alguma maneira, professora, e trazer o barco também, né, o transporte náutico, porque fica parecendo uma coisa de louco, assim, um sonho distante, uma coisa assim impossível. Toda vez quando falo sobre isso, eu mesmo assim, para internalizar, eu fico pensando assim, não, isso é uma coisa impossível. Por que isso é tão colocado como sendo impossível, se eu acho que os novos paradigmas são esses mesmos, né, de você ter diferentes modais e você ir fazendo lá a integração, o que é melhor para você criar a sua fórmula, né? Cada um tem a sua fórmula de como chegar ao local onde tem que chegar, né? Qual é a sua opinião sobre a questão do transporte hidroviário? Exato, Cíntia, como você falou, é mais um preconceito nosso do Brasil, que nós temos poucas experiências relacionadas a isso, apesar do Brasil ser um país hidrográfico também. Nós precisaríamos retornar essa ideia nossa, né, das hidrovias, que ela é importante também. E no caso de Teresina, inclusive lá na universidade, nós já fizemos um trabalho final, né, de graduação lá no TCC, que um aluno fez uma viabilidade econômica de uma hidrovia da Zona Sul até o centro. Que legal. Que pararia ali onde tem o troca-troca, né, que aí poderia ser feito até ligar a Zona Sul, que daria certo, seria um transporte que tem condições de ser feito, né,
E é quebrar realmente esse paradigma. É um preconceito que nós temos, achamos que ele é um pouco devagar, mas não é. Isso é usado em vários países, como no caso da nossa cidade, que tem vários, que tem rios, né, tem braços também de rios, e que funciona muito bem. Então, nós podíamos sim ter, aqui em Teresina, temos um empecilho na questão de ligar o Poticabana ao centro, porque tem algumas pedras fósseis que já foi visto que talvez fossem desgastadas se caso tivesse um tráfego de barcos, né? Naquela área ali perto onde está sendo construída a ponte da universidade. Então tem um trecho ali de pedras fósseis. Então tem uma discussão aí em cima disso. Mas assim, tem como você fazer a integração, já que não poderia fazer o braço inteiro, mas fazer uma parte. Você pega um outro transporte, vai até uma outra estação e troca novamente. Então, é isso como você falou, nós temos que dar opções. E não é tão difícil assim, tão complicado. É questão realmente política e de quebrar os paradigmas, né? De quebrar essa ideia de que a gente não pode ter. A gente pode sim, pode sim investir nisso, porque tem rentabilidade, tem viabilidade e tem condições de ser feito. Não é tão caro assim como se pensa. E que a gente pode ter mais uma opção para que a gente tenha mobilidade dentro da cidade. Então, seriam várias escolhas que nós podemos fazer. Então, assim, não é impossível, é factível, e precisamos pensar nessas novas soluções, né? Também como colocar um VLT, por exemplo, em Teresina, né? Um veículo leve sobre trilhos, que a gente chama. É possível também, ele é mais caro, mas é um investimento que pode ser feito. Nós temos uma cidade que é quase que praticamente plana, né? Claro, nós temos alguns locais com uma topografia um pouco mais acentuada, mas a maioria das nossas vias, elas são planas, tanto para o ciclismo, que facilita bastante, como para colocar um VLT em alguns locais da cidade. Precisa de estudos, né, obviamente, é um investimento, no caso do VLT, um pouco mais alto, mas é uma opção que pode ser colocada até para ser mais conforto, porque você só vai deixar seu veículo quando o transporte público for de qualidade, quando o transporte de massa for de qualidade, que você não tenha problemas de contaminação, como você não ficar parecendo uma sardinha em lata. Então, a gente só vai mudar o transporte na hora que nós sentimos confortáveis nesse transporte. Então, nós temos que, precisamos investir realmente no transporte de massa, ele não pode deixar de existir, porque a contaminação, a gente tem que combater isso, né? Já existe algumas formas, já tem alguns estudos que mostram que tem forma de você usar alguns elementos para que o transporte de público ele fique mais seguro, mas a questão maior é de conforto, né? Como foi falado aqui, são 45 pessoas mais sentadas, né? Não ficar tumultuada dentro de um ônibus. Claro. Então, assim, quando você tem esse conforto, você deixa o seu carro, porque o carro, eu gosto até de dizer nas minhas aulas, ele tanto é um veículo de passeio. Então, não é porque você vai deixar de ter carro. O carro é um bem de consumo, né? Que a gente sempre tem aquele ideal de ter um carrinho em casa. Ok, mas ele é para passeio, ele é para usar não no dia a dia. No dia a dia seria o transporte de massa, o transporte público, a bicicleta. E mais barato também, né? E mais barato também, né? E mais barato, Efraim, eu queria saber qual é a influência, qual foi, se é positiva ou negativa, do Uber na cidade de Teresina, no transporte por aplicativo. Já que eu estou voltando a trabalhar, eu andava sempre de moto, mas agora não dá mais, porque é mais perigoso, por causa da pandemia, e eu uso esse transporte. E às vezes é R$100 o deslocamento, que às vezes eu gastaria um pouco mais se fosse de ônibus. Queria saber se tem impacto sobre o transporte de Teresina. Queria perguntar para o Sandro, o que você acha, Sandro? Aí a gente aumenta o número de veículos circulando ou você acha que o impacto foi positivo? Olha, na verdade isso aí é sem voto, né? Hoje no mundo inteiro as pessoas estão usando os aplicativos aí. É até mais barato mesmo, bem mais prático. Muita gente prefere deixar o carro dele em casa e pegar um aplicativo. Questão de estacionamento, porque nosso centro está muito pequeno e não tem onde guardar o carro. E quando acha um estacionamento, é um absurdo, é R$100 a hora você tem que pagar. Então, as pessoas estão optando mais pelo aplicativo.
Isso é ruim porque vai aumentar a quantidade de veículos. A gente observa que os ônibus, cada vez menos estão sendo usados, eles estão chamando de ligeirinho, né? A pessoa chega na parada, coloca 4 pessoas e deixa na sua casa. Ele cobra a passagem normal e todo mundo acha mais prático, né? Porque vai ficar praticamente na casa dele. Então, tem um lado bom, né? Porque a gente tem essa praticidade, mas o lado ruim é a quantidade de veículos. Aí a mobilidade vai ficar mais complicada, infelizmente. Vocês queriam comentar mais sobre a questão do Uber? Eu acho interessante, realmente foi o que teve de novo, né? Cíntia, tem uma ideia hoje também de ter um Uber coletivo, né, de coletivo. Uhum. Mas seria o quê? Transporte por demanda. Né? A gente está pensando hoje também, debatendo muito as cidades inteligentes. Então, às vezes, por exemplo, o ônibus vem lotado em determinados horários, outros horários ele fica ocioso, né? Então, você, para poder ter um transporte viável, a tarifa fica mais alta, porque você tem que compensar aquele momento que o ônibus está um pouco vazio, né? Está com poucos passageiros. Então, a ideia hoje também, em alguns locais, em algumas cidades, já está sendo feito o transporte público, mas ele por demanda. Então, você tem uma quantidade de pessoas que já dizem para onde vão, a que horas vão sair, e vai chegar, por exemplo, um ônibus, talvez um ônibus menor, um micro-ônibus, já que não tem uma quantidade tão grande de pessoas. Então, esse micro-ônibus vai passar naqueles locais, pegar as pessoas nas paradas, também da mesma forma, né, públicas, mas que ele já vem no horário certo, que já sabe a quantidade de passageiros, então é o transporte por demanda que está sendo falado. É uma outra opção que está começando a ser criada justamente agora, nesse momento, né, que a gente precisa ter várias pessoas no mesmo veículo, mas de forma segura, né, confiável, e que você não tenha esse problema também de que ele não seja viável economicamente. Então, é uma outra forma de se pensar para que a gente não deixe o transporte de massa de fora, né? Então, assim, o Uber, que saiu com a ideia de ser um transporte compartilhado para que menos pessoas tenham veículos, acabou não ficando bem desse jeito, porque quem está utilizando muito o transporte do Uber são as pessoas que não tinham carro e continuam sem ter carro, mas estão usando um carro, outro veículo, Entendi. E as pessoas que tinham veículo continuam usando seus veículos. Então, aumentou a quantidade de pessoas trafegando dentro da cidade. Então, isso aí realmente não veio a contribuir para a mobilidade sustentável da cidade, né? Tá certo. Zenardo, para a gente encerrar aqui o nosso debate, como eu acho que o ciclismo realmente ficou claro aqui para mim, né, que é importante, é uma alternativa interessante, um complemento interessante. Queria saber se vocês da federação foram chamados pelos candidatos na hora de elaborar, por exemplo, o programa de governo deles, porque eu dei uma olhada em alguns programas de governo e quando eu vejo alguma coisa sobre ciclismo é muito en passant, assim, vamos fazer ciclovia, mas não vejo assim, sabe, eu não vejo efetividade, assim, eu não vejo, parece que não tem assim aquele negócio, não tem substância, como a gente diz aqui no Piauí. Vocês foram chamados, vocês participaram da elaboração desses programas, de algum programa, alguém se interessou? Cíntia, infelizmente não. Em nenhum momento a federação foi chamada ou foi convidada a participar dessa discussão. Inclusive, quando eu recebi o convite da sua produção, fiquei muito feliz, porque é um tema realmente que a sociedade precisa saber, precisa entender, precisa mudar a cultura, né, para se usar realmente a bicicleta como um veículo principal de transporte. Mas é isso que a gente está falando, os transportes, eles se interligam, né? Por exemplo, eu tenho 2 carros em casa, mas eu tenho 3 bicicletas na minha casa. Então eu uso a bicicleta para me ir, por exemplo, à padaria, que fica a 4 quarteirões da minha casa. Eu uso a bicicleta para me ir na farmácia, que fica a 5 quarteirões da minha casa. Eu uso a bicicleta para ir no supermercado, que fica a 6 quarteirões da minha casa. Então, assim, quando eu estou em casa e preciso me locomover num raio de até 10 quarteirões, eu não tenho dúvida, eu uso a bicicleta. Claro, né? Eu uso a bicicleta. O carro é importante? É muitíssimo importante. E como a professora disse, o carro é um veículo de passeio. Mas, nos últimos anos para cá, se a gente fizer uma reflexão, o poder aquisitivo, a facilidade de se adquirir um transporte motorizado é muito grande, né?
Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, você só conseguia comprar um carro à vista. Ainda esperava numa fila, se pagava até ágio. Hoje você chega numa concessionária e compra um carro em 60 parcelas, sem dar nem sequer entrada. Então, isso é observado, por exemplo, se a gente pegar a construção civil dos anos 90, quando você chega num pátio onde está acontecendo uma grande obra, você via centenas e centenas e centenas de bicicletas, porque o trabalhador ia da sua casa para o trabalho da construção civil de bicicleta. Hoje em dia você vê centenas e centenas de motocicletas, né? Então esse poder aquisitivo, essa facilidade de comprar um transporte motorizado nos últimos 20 anos também influenciou para esse inchamento, digamos assim, né, da quantidade de veículos motorizados nas vias, né? Mas é muito importante o uso da bicicleta. Para você ter uma ideia, a Prefeitura de Londres, há alguns anos atrás, investiu 2 milhões de euros em campanhas publicitárias para incentivar o uso da bicicleta. Porque eles fizeram uma conta que se eles investissem 2 milhões em propaganda para incentivar o uso da bicicleta, no final do ano, eles iam ter uma economia de mais de 5 milhões na rede pública de atendimento à saúde. Porque são pessoas que, além de estar usando, estar colaborando com a cidade para um trânsito mais legal, pessoas que também estão se cuidando, ou seja, vão usar menos ainda o sistema público de saúde. Então, quanto mais a população resolver se locomover da sua casa para o trabalho de bicicleta, mais a cidade ganha no sistema de saúde, porque gasta menos no sistema de saúde. Verdade. As pessoas adoecem menos, têm uma qualidade de vida muito melhor. Agora, de fato, a gente precisa acertar 2 pontos aí. É a sinalização, né? 3 pontos: sinalização, ciclofaixa e segurança. Isso é muito importante. Muito obrigada. Eu queria agradecer o Zenardo Maia, ao Sandro Costa e também a professora Nícia Formiga Leite pela participação aqui nesse nosso quadro Ideias para Teresina. Depois esse material fica disponível no nosso canal do YouTube, Meio Norte Mais, para você que nos acompanha e quer entender melhor quais as ideias para Teresina no setor de mobilidade. É um tema importante, a gente realmente precisaria de muito mais tempo para conversar sobre isso e talvez mais elementos também, que a gente pudesse ter mais pessoas, mas assim, a tecnologia só nos permite fazer com essa quantidade. Acho que foi muito proveitoso a participação de vocês. Muito obrigada. Bom dia a todos. Agradeço. Obrigada. Obrigada. Bom dia, obrigada. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia.